Amém. Graças a Deus. Então, semana passada, nós começamos a falar uma palavra, o tema é envolvidos com Jesus. E hoje eu quero continuar ministrando essa palavra para a sua vida. Nós temos um slide aqui, e o texto diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então aqui está a definição de amor. O apóstolo Paulo diz que o amor é que, na verdade, é que Deus nos ama, é que somos amados. O amor não é um sentimento e nem algo que nós conseguimos atingir na altura de Deus. Não, Ele nos ama. Então nisso consiste o amor, em que nós não tenhamos amado a Deus, mas que Ele tem nos amado. Ou seja, o amor dele é maior do que o nosso amor. Então, porque nós o conhecemos e sabemos o que Ele tem feito por nós, é que nós conseguimos amar. Enquanto não compreendemos o que é a entrega de Jesus por nós, nós nunca vamos compreender o que é o amor de Deus por nós. Nós só começamos a compreender o que é o amor de Deus pelas nossas vidas quando nós compreendemos o que foi a entrega que Deus fez pelas nossas vidas. Aí nós começamos a realmente ter um relacionamento, um envolvimento com Deus. A palavra de Deus diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Dá para ler aí, pessoal? Dá para ler? Então veja bem, Jesus estava comendo na casa de um doutor da lei, na casa de um religioso. Naquela época eles chamavam eles de fariseus. Havia os fariseus e havia os saduceus. E essas duas linhas religiosas, judaicas, juntas, formavam o sinédrio. É como se eles fossem a legislação daquela época para o povo judeu, né? Os fariseus e os saduceus, eles de alguma maneira, eles então regiam ali toda a parte social dos judeus. Então esse homem, esse Simão, era um homem importante, não era qualquer um, ele era um homem muito importante. E essas pessoas, elas se vestiam, né? Elas tinham um diferencial, todo mundo sabia quem ela era, todo mundo sabia onde ela morava, todo mundo, era uma casa diferenciada, era uma casa provavelmente rica, grande, porque essas pessoas eram ricas, e Jesus estava lá, comendo na casa dele, provavelmente não sozinho, mas com os discípulos, e provavelmente não sozinho com os discípulos, mas com uma multidão lá fora esperando ele. E a Bíblia diz que uma pecadora, você sabe o que a Bíblia quer dizer quando ela denomina uma mulher como pecadora? Significa que ela era uma prostituta. E naquela época, assim como hoje, mas naquela época muitas vezes mais, uma mulher dessa, ela era muito discriminada. E havia uma lei que dizia que um homem judeu, um homem circuncidado, podemos dizer assim, dentro das regras do judaísmo, para os irmãos entenderem melhor, se ele tocasse numa mulher dessa, ele se tornaria pecador também, se tornaria impuro e
precisaria passar por um ritual para se tornar limpo novamente. Então, essa mulher, ela era praticamente rejeitada por toda aquela classe religiosa, principalmente pelos fariseus. Ela era uma pessoa rejeitada, ela vivia à margem da sociedade, uma pessoa desprezada, excluída. Nunca que ela poderia ter contato com um homem judeu, religioso de família, muito menos com um fariseu. E o que aconteceu com ela? Ela pegou um vaso de uma cerâmica diferenciada, chamada alabastro, né? O unguento não é alabastro é o vaso diferenciado, provavelmente mais caro, provavelmente importante, e dentro daquele vaso caro e importante, diferenciado, decorado, estava um unguento, que era um unguento também muito caro, porque se a embalagem é cara, não é isso? Ninguém coloca algo barato numa embalagem cara, sim ou não? Coloca algo caro numa embalagem cara, né? Ela chegou por trás, porque naquela época as mesas não tinham cadeiras, né? As pessoas então sentavam de lado, né? Ficavam com os pés para trás para comer, normalmente sentavam no chão. Então ela chegou por detrás de Jesus e começou então a chorar e a ungí-lo. O próximo texto diz: e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou o que? Regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Amém? Ela estava pagando um mico, porque chorar em público não é legal, né? É legal chorar em público? Não. Ela estava chorando em público. Não só isso, mas ela estava se expondo à rejeição. Ela entrou na casa de alguém sem ser convidada, e ela estava se expondo à rejeição. Ela estava se expondo a ser humilhada. Ela estava se expondo a ser ridicularizada, a ser mal interpretada, a ser mal entendida. E foi isso que aconteceu. Mas o fariseu sentado na mesa e vendo aquilo, e Jesus recebendo aquilo, como é que você se sentiria se alguém dobrasse os joelhos para você e começasse a chorar nos seus pés, a tirar sua sandália, a enxugar o cabelo, a enxugar com o cabelo os seus pés e derramar um perfume nos seus pés? Como que você se sentiria? Imagina a cena, ou você fazendo isso, ou ela fazendo isso. Por que alguém faria isso? Quem pode me dizer? Por que essa mulher fez isso? Entrega. Quem mais pode dizer para mim? Por que será que ela fez isso? Porque ela queria receber o perdão por ser pecadora. Quem mais? Por que ela fez isso? Quem pode dizer? Porque foi o quê? Foi a única que fez. Mas ninguém fez aquilo. Quando ela estava fazendo isso, o fariseu pensou assim: se ele soubesse que essa mulher é pecadora, se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher era pecadora e não deixaria que ela tocasse nele. Mas Jesus, conhecendo o pensamento dele, disse assim para ele: olha, eu vim na tua casa e você não me deu água para lavar os pés, porque era de costume, porque todo mundo andava no deserto, né? Era muita poeira, de sandália, porque o calor era muito grande, o sapato tinha que ser aberto.
Então era de costume, quando alguém fosse na casa do outro, oferecer um empregado para lavar os pés. Mas Jesus disse: você não me deu nenhum empregado para lavar os meus pés. Você também não me beijou. Você não me recebeu. Mas essa mulher, ela me beijou. E ela lava os meus pés com suas lágrimas. E aí então Jesus continua e disse assim: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Olha só que maravilha, irmãos. Sabe como que nós nos envolvemos? Quando nós entendemos o quanto nós somos perdoados. E nós entendemos o quanto nós somos perdoados, o quanto nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos de Jesus. Olha a experiência que essa mulher teve. Que experiência tremenda. Mas o que aconteceu dentro dela para que ela pudesse fazer aquilo? O que ardia no coração dela? O que estava acontecendo com ela? O que aconteceu? Ela descobriu o quanto ela é amada. Por quê? Porque ela foi perdoada. Ela já tinha dentro do seu coração esse sentimento de perdão. Amém? André, coloca um fundinho para a gente. A pastora cantar alto lá, né? Cantar alto. Coloca um fundinho. Tá vendo quando a gente precisa deixar bonitinho lá o fundo para as crianças? Né? Então, ela se sentiu amada porque ela reconheceu. E algo aconteceu dentro dela. Algo aconteceu dentro dela que não coube dentro dela. Então, ela se envolveu com Jesus. Ela se envolveu de uma forma assim, de expressar um amor tão grande, porque dentro dela ela tinha recebido algo e não poderia conter isso dentro dela. Amém? Isso não estava se contendo dentro dela, e como isso não se continha dentro dela, isso precisava extravasar. E como que se extravasou? Se extravasou com esse envolvimento. Amém? O próximo texto diz assim: e disse a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, o próximo slide diz que ela se envolveu tanto que o amor transbordou. Sabe, irmãos, isso é algo particular de cada um. Ninguém pode sentir algo por você. Você sente algo e só você pode sentir. Eu não posso colocar o meu sentimento dentro de você. E esse sentimento que ela tinha não era um sentimento da carne, mas era um sentimento do Espírito. Não era uma emoção passageira, não era algo obrigado, porque ela foi obrigada a ir para a igreja. Por gentileza, presta atenção, por favor. Se você está fazendo outra coisa, presta atenção, por favor, aqui. Ela não foi obrigada. Ela não foi obrigada a fazer nada. Ela fez com espontaneidade, porque algo aconteceu dentro dela. Irmãos, quando algo acontece dentro de nós, e algo muito forte acontece dentro de nós, isso normalmente não fica dentro de nós, ele transborda. O que aconteceu com ela?
transbordou. Ela transbordou de amor. Sabe quando você está orando e quando te falta palavras, para você então falar com Deus, e de repente você fica ali na presença, de repente você chora, e de repente você geme, de repente você grita. Não sei se isso já aconteceu com alguém aqui. Já aconteceu com alguém aqui? Amém. Sabe o que é isso? Você está transbordando. Aquilo que está dentro do seu coração está transbordando. E aí você não se importa mais com ninguém que está do seu lado. Você não se importa mais em ser humilhado, você não se importa mais em ser ridicularizado, você não se importa mais das pessoas te criticarem, você não se importa mais de nada disso. Acho que aquela caixa ali, né? Se você puder desligar ela. Você não se importa mais por nada que aconteça na sua vida. Por que você não se importa mais? Porque existe algo maior acontecendo dentro de você. Quem está entendendo? E isso eu não posso fazer você sentir por mim, e nem a pessoa que está do seu lado pode fazer sentir, e nem o teu marido pode fazer você sentir, nem a tua esposa, nem teu pai, nem tua mãe, ninguém. É apenas você, na medida que você se envolve com Deus. Amém, gente? Diga assim: na medida que eu me envolvo, eu transbordo na presença de Deus. Amém? Quando esse amor transborda, ele segue com atitudes de afeto que são expressas pelo sacrifício. O que aquela mulher sacrificou ali? O que ela sacrificou? O que ela entregou? O tempo, que é algo menor. O que mais que ela entregou? Os pecados, tudo que tinha. Mas tinha algo que ela derramou nos pés de Jesus. Um unguento, que era muito caro, sabia? Provavelmente aquele unguento era um ano alguém trabalhando de salário. Quanto que é um ano alguém trabalhando de salário mínimo hoje? Quanto que é? Então vezes 12 mil, 13 mil, né? 12.500, com mais de 13 mil. Então aquilo lá era muito valioso. Eu acredito que para uma mulher da vida ganhar tudo aquilo era uma poupança, era algo valioso, como um carro hoje. Você tem algo de valor. Naquela época, esses perfumes, esses ungüentos, era algo de valor. E ela disse assim: eu vou ungir o meu Senhor. Esse unguento que eu usava um pouquinho para os homens sentirem o cheiro, e eu guardo como uma reserva, eu vou entregar. É o que ela tinha. O que ela tinha, ela entregou, só para deixar Jesus cheiroso. Amém? Quem que gosta de dar perfume para o marido, para o filho, para o namorado? Quem gosta de dar? Vocês gostam? Por que vocês dão? Vocês têm o prazer, vocês amam e quer sentir o cheiro daquela pessoa que está próxima de você. Sim ou não? Por amor. Quando existe isso, irmãos, quando nós então nos envolvemos nesse ponto, nós transbordamos nisso, sabe? E isso é algo que só você pode viver. Se você não viveu isso ainda, você deve buscar viver. Que jeito, pastor? Em oração. É a forma mais que você pode viver isso. É em oração. É você começar a falar, a reconhecer, simplesmente porque você gosta, simplesmente porque você ama. Então você ora. Você não ora pedindo apenas. Pedir é bom, Deus gosta que você pede, mas tem hora para pedir, como tem hora para agradecer, mas como também tem hora para você se derramar. Esse envolvimento é precioso, irmãos. É muito precioso esse envolvimento quando você pega a Bíblia e você começa a ler, e você quer saber mais, e você quer se envolver. Isso é muito precioso.
se você ainda não viveu esse transbordar, se você ainda não viveu isso dentro de você, coloque-se à disposição de viver, amém? Coloque-se à disposição de você buscar, para que você possa experimentar, não um sentimento carnal, mas um sentimento de sentir-se envolvido pelo amor de Deus. Aquela mulher se sentiu envolvida pelo amor de Deus. Pastor, qual que é o segredo? O segredo é o que Jesus falou. Volta lá para mim. Volta de novo. Não, mais um para frente. Mais um para frente. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. Qual que é o principal segredo, pastor? É você se sentir grato por Deus te aceitar, porque você se sentir grato de você estar aqui, por você se sentir grato de ser quem você é, por você se sentir perdoado, por você não se sentir merecido, mas mesmo assim Deus tem te alcançado. Esse é o seu sentimento, esse é o sentimento principal, irmãos, para que você possa se derramar diante de Deus, porque enquanto nós não nos sentimos perdoados, aceitos, pouco nós conseguimos amar. E aí você consegue chegar na presença de Deus, porque você sabe que Ele tem te aceitado, e isso vai crescendo, transbordando, e quando vê, isso invade toda a sua vida. Amém? O próximo texto diz assim: envolvidos com Jesus, envolvidos com a sua igreja, no qual todo o edifício é o quê? Ajustado, cresce para tornar-se o quê? Santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada do Deus vivo. Então olha só, todo edifício que somos nós, a igreja, ele é ajustado. Como que ele é ajustado, amados? Na medida que ele é construído, como essas pedras aqui, elas estão ajustadas. Se elas não estiverem ajustadas, você não pode construir. Então, como que se ajusta? Se encaixando. E para se encaixar, muitas vezes, o pedreiro tem tijolo que não cabe. Amém? O que ele tem que fazer? Quebrar o tijolo. Não é, irmão, também? Tem que quebrar o tijolo para ele poder caber naquele espaço. Muitas vezes o tijolo está um pouco mais alto, a massa, então ele coloca e a massa está alta, fica desajustado com o outro. O que o pedreiro faz? Bate. Então ele ajusta. Isso significa, irmãos, que ser igreja não é fácil. Você sai do mundo lá fora desgraçado, quebrado, arrebentado, chega aqui dentro, você é construído, é lapidado como uma pedra viva, como uma pedra, como um tijolo. Mas essa pedra, esse tijolo tem que ser ajustado. E esse ajuste significa justamente o quê? Significa que muitas vezes nós teremos que ser pressionados contra, às vezes, um irmão, teremos que ser colocados de frente, teremos que quebrar, porque a parede tem todo mundo de tijolo inteiro, mas lá no final, onde tem a coluna, sobrou um pedacinho. Então, por causa daquele monte de tijolo, aquele tijolo tem que ser quebrado. E muitas vezes nós também temos que ser ajustados e quebrados, mas é a única maneira que o edifício cresce, quando ele é ajustado. Quando você se envolve com Jesus, você também se envolve com a igreja. É impossível
você se envolver com Jesus sem se envolver com a igreja. Vou te dar um exemplo. O casal. Quando o casal então sai da vida de solteiro, vem para a vida do casado, o amigo de solteiro, qual que é a condição que ele migre para ser um amigo de casado? Qual que é a condição? O amigo de solteiro da esposa, para ser amigo agora da esposa casada, qual que é a condição? Tem que ser amigo de quem? Do marido. Se for amigo da esposa e não for amigo do marido, essa amizade vai para frente? Não. Eu, quando me casei, tive que cortar um monte de amizade com amigas. Quem é o homem aí teve que cortar também a amizade com amigos? Teve, né, Toninho? Graças a Deus, né, que você está vivo até hoje, né? Glória a Deus. Né? Teve, Léo? Aqui, ó. Senão eu ia cortar um. Assim é. Se você está na igreja, para você ser amigo de Jesus, você também precisa ser amigo da igreja. É impossível ter relacionamento com Deus, com Jesus, sem ter um relacionamento com a igreja. Esse negócio que a pessoa congrega sozinha, que a igreja somos nós, que ela é isolada, isso é coisa do diabo, para tirar as pessoas, porque está totalmente contra esse texto. Eu sou igreja na minha casa mesmo, não preciso ir na igreja, não preciso estar no meio de gente, não. Sabe por que não precisa? Porque a obra de Deus não foi feita na vida dela. O dia que a obra de Deus for feita na vida dela, ela vai entender que para ela, então, ter um envolvimento com Jesus, ela precisa também ter um envolvimento com a igreja. Quem está comigo? Amém? Então, tornamos um santuário santo em Deus. Por quê? Porque Ele está construindo uma casa para Ele morar. A igreja ainda vai ser finalizada para que Ele possa morar, podemos dizer assim. Esse texto está comparando com a igreja a construção de um edifício, para que Ele possa morar, não só no seu coração, mas em nossos corações, todos juntos. Quem está comigo diz amém. E como que isso é uma realidade? Olha só um exemplo. A Bíblia diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e no partir, e todos os que criam, e tinham tudo, e vendiam as suas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de missa, ou seja, de necessidades, né? E perseverando o que? Unânimes, todos os dias aonde? No templo. Então eles iam juntos também para a igreja, partindo o pão em casa. Então era no templo e em casa. Comiam juntos com singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo. E olha como a igreja crescia, ó. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O próximo slide diz então: como que a igreja é envolvida, irmãos? Primeiro, a igreja é envolvida na palavra, porque diz aqui que eles perseveravam o quê? Na doutrina dos apóstolos. Então, aí, para você se envolver com a igreja, você precisa se envolver com a palavra. E depois na oração. Por quê? Porque dizia que eles também estavam envolvidos nas orações, ou seja, a igreja orava junto. Olha só que interessante, a igreja orava junto, a igreja ouvia a palavra junto, e a igreja tinha comunhão. O que é comunhão? É unidade, é você sentar, você conversar. Eu te falo, tudo isso tem na célula, irmãos? Sim ou não? Tem, você ora com seu irmão, tem a palavra, tem a oração, mas quanto mais você vive isso, quanto mais nós vivemos isso como igreja, mais ela se ajusta. E quanto mais ela se ajusta, mais ela cresce, porque esse é o plano de Deus para a nossa vida. Amém?
e Ele também nas necessidades e também na unidade, porque olha só, e perseveravam, volta lá, e perseveravam o quê? Unânimes. Ou seja, o que é unânimes? É ser um só, juntos, perseveravam todos juntos. Então havia uma unidade. E aí eles continuam dizendo, no templo, ou seja, na igreja e também nas refeições. Então, quando nós nos envolvemos, olha lá, onde os gostou das refeições, quando nós nos envolvemos nisso, irmãos, nós também nos envolvemos com Jesus. Diga assim: quando eu me envolvo com o meu irmão, quando eu me envolvo em uma célula, eu também me envolvo com Jesus. O último tema, característica de como nós nos envolvemos, é com a palavra. Eu separei hoje com a revelação da palavra de Deus. E diz assim o texto: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Deus nos revelou o que? A palavra. Como que Deus revela a sua palavra? Pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Por que uma pessoa recebe a palavra e a outra não? Porque uma entende, a outra não? Porque lhe falta revelação. E essa revelação vem por quem? Pelo Espírito. E para você ter esse envolvimento com Jesus, você também precisa ter envolvimento com a sua